Boa noite a todos. Com muita alegria, novamente estou aqui para juntos refletirmos mais uma noite sobre o Evangelho, sobre as palavras que o Cristo há tantos anos atrás deixou para cada um de nós, para nosso crescimento, para nosso aprendizado. E vamos iniciar então, meus irmãos, o Evangelho do Centro Espírita Irmãos de Batuíra, elevando nossos pensamentos ao mais alto, pedindo ao Deus Pai da vida que esteja conosco em mais uma noite, que Ele possa abrir nossos pensamentos, o nosso coração, para deixar entrar as palavras do Evangelho. Vamos pedir assim que acalme a nossa mente cansada, o nosso coração aflito. Vamos pedir, Senhor Deus, Pai de amor e misericórdia, que cuide de cada um de nós aqui hoje, nesta noite, e que nós possamos aprender verdadeiramente, colocando no íntimo do nosso ser as palavras do Evangelho que nesta noite virá para nós. Que assim seja, graças a Deus. E eu convido a todos vocês agora a pegar as suas águas, deixá-las próximas a vocês, pegar o copo ou a garrafa, para que neste momento, meus irmãos, possamos fluidificar a nossa água, pedindo à equipe de Dr. Bezerra de Menezes que venha então a nosso favor, lembrando que a água é a fonte da vida e é o mais natural de todos os remédios. Peçamos aos nossos irmãos espirituais que coloque dentro das nossas águas o fluido que cada um de nós precisamos, conforme as nossas necessidades. Que assim seja, graças a Deus. E hoje, dando continuidade no nosso estudo, na nossa reflexão sobre o Evangelho, falaremos ainda do capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, do item 8. Falaremos da aliança da ciência e da religião, procurando assim entender um pouco melhor, o que o Evangelho nos traz hoje. Vamos fazer uma leitura e depois vamos apontando aí em cada item que for necessário para a nossa boa compreensão. Então diz o Evangelho no capítulo 1, no item 8, Aliança da Ciência com a Religião, que a ciência e a religião, elas são duas alavancas da inteligência humana. E o que quer dizer então, meus irmãos, alavanca, Vamos entender um pouquinho esse significado. Alavanca são meios, são instrumentos que nós temos para o nosso crescimento. Então a ciência e a religião é esse instrumento da inteligência humana. A ciência, revela as leis do mundo material. A outra, a religião, revela as leis do mundo moral. Mas aquelas e estas leis, tendo o mesmo princípio, que é Deus. Então, tanto a religião como a ciência têm o mesmo princípio, Deus. Então, por uma questão de lógica, elas não devem se contradizer. É tudo criação de Deus. Sabemos que ainda não há, assim, uma caminhada completamente juntas, entre a ciência e a religião. Mas vamos pensar que já fizemos grandes avanços. Então, se essa ciência, se essa religião foram criadas por Deus, elas não podem se contradizer. Se umas forem a negação das outras, umas estarão necessariamente erradas e a outra certa. Então, se elas se contradizerem,
a gente entende que uma está errada e outra está certa, e isso não é verdade. Ambas estão certas, ambas são necessárias, porque Deus, ele não pode querer destruir a sua própria obra, né? Então, existe aí uma incompatibilidade que se acredita existir entre essas duas ordens de ideia. Provém de uma falha de observação e do excesso de exclusivismo de uma e de outra parte. Disso resulta um conflito que originou a incredulidade e a intolerância. Então, vamos pensar que lá, muito tempo atrás, a ciência não tinha avançado como avançou nos dias atuais, né? Então, eram separadas ainda, né? Não se misturavam, mas com a graça de Deus, hoje, elas estão aí falando a mesma língua, né? Ainda há muito avanço para chegar, mas em comparação com um tempo atrás, nós temos aí uma grande evolução, né? E o Evangelho nos diz que são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber o seu complemento, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes dos ensinos deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual, em que a religião, deixando de desconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças apoiando-se mutuamente e marchando juntas, sirvam uma de apoio para a outra. Olha que interessante, né? Hoje, a ciência, ela já aceita questões ligadas à religião, né? Digamos, né, mais especificamente da doutrina espírita. Por exemplo, há muito tempo atrás, eles não aceitavam. Hoje já há uma comprovação que determinados fenômenos mediúnicos são comprovados, né, que realmente existe, né? Então, naquele tempo não se via como lei natural, não se via como lei de Deus. Então, hoje já tem um olhar diferente. A ciência já caminha indo de encontro a questões não apenas materiais, não. Muitos cientistas hoje já aceitam, já estudam e comprovam as ligações, né, a existência de um mundo espiritual. Então, isso vai ficar ainda mais forte, né? Nesse novo momento, nessa nova era que nós vamos entrar agora, né, nesse mundo de regeneração, de transição. O Evangelho nos diz, né, que isso vai acontecer. Então, a religião não mais vai desmentir a ciência, né? Adquirirá uma potência indestrutível, porque estará de acordo com a razão e não lhe poderá opor a lógica irresistível dos fatos. A ciência e a religião não puderam entender-se até agora, por quê? Encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, elas se repeliam mutuamente. Era necessária alguma coisa para preencher esse espaço que as separava, né? Esse espaço que existia, esse vazio, um traço de união que as ligasse. Esse traço está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis, né, que não se mudam, que não se transformam, como aquelas que regulam o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez constatada pelas experiências dessas relações, uma nova luz se fez. A fé se dirigiu à razão e esta nada encontrou de ilógico na fé. E o materialismo foi vencido através de muito estudo, não é, gente? Vamos lembrar que Kardec foi um grande cientista e que ele usou dos seus conhecimentos científicos para codificar a nossa doutrina espírita. Então, não é tão recente assim. Isso tudo começou lá com Kardec. Porém, sabemos já que naquela época, como disse os 2 capítulos
os 2 itens anteriores que foi estudado aqui, Moisés, Espiritismo, Jesus, os 3, né? E hoje, né, o 4 com a aliança da ciência e da religião. Kardec começou esse trabalho já há muito tempo atrás, né? Não é de agora que a ciência e a religião andam juntas. Já faz aí algum tempinho que isso acontece, né? Então, começou então a se pensar nessa questão que o Evangelho traz, né? Que nem tudo é material, existe, né? Outros planetas, existe outros estudos, recentemente, né? Não sei se talvez alguns de vocês tenham ouvido falar que a ciência descobriu a existência de mais de 200 bilhões de universos iguais ao nosso. E Jesus, já desde a sua época aqui entre nós, ele dizia, né? Na casa do meu pai há muitas moradas. E Jesus dizia isso a dizer-nos que não era só o planeta Terra que era habitado. Existem outros planetas, né? 200 bilhões aí, não é mesmo? Então, 200 bilhões de universos iguais ao nosso existe. Então, isso põe em terra só o materialismo, né? E ressalta a questão da espiritualidade, da existência de mundos espirituais, de outros planos e não só da matéria. Mas nisto, como em tudo, diz o Evangelho, aos que ficam para trás, né? Retardados, como o Evangelho diz, até que sejam arrastados pelo movimento geral, que os esmagará, se quiserem resistir em vez de se entregarem. E é toda uma revolução moral que se realiza nesse momento, sob a ação dos espíritos. Depois de elaborada durante mais de 18 séculos, ela chega ao momento de explosão, de eclosão, e marcará uma nova era da humanidade. São fáceis de prever as suas consequências. Ela deve produzir inevitáveis modificações nas relações sociais, contra o que ninguém poderá opor-se, porque elas estão nos desígnios de Deus e são o resultado da lei do progresso, que é uma lei de Deus, né? Nós estamos passando então pelo processo da transição, pelo processo da regeneração. É um processo longo, né? Para nós parece rápido, mas para a espiritualidade, né, segue outro tempo. Então haverá muitas mudanças, e o Evangelho diz que aquele que não for caminhando ao lado da ciência vai ser, né, como o Evangelho diz, retardado, né? Vai ficar para trás, porque quando a gente aceita essa ciência andando junto com a religião, maior é o nosso esclarecimento acerca das coisas da espiritualidade. Que nós vivemos não só uma vida, que temos outras vidas, que nós viemos com propósito de resgate, que há comunicação com o mundo espiritual, né? Tudo isso, comprovações de experiências pós-morte, né? Comprovação da eficácia do passe, já isso realizado em alguns hospitais, né? E observados por cientistas. Então, a gente vai ficar com esse entendimento hoje. Aliança é um elo, não é mesmo? Até nos casamentos a gente usa uma aliança como um elo de união entre duas pessoas. Então, a aliança é elo entre Deus e o homem. Então, essa aliança fez com que esses vazios fossem preenchidos, porque foram respondidas muitas coisas que não se tinha ainda respostas, né? Cada vez que a gente se melhorar, né, melhorar nossos conhecimentos, nós conseguiremos fazer elos mais fortes com Deus, porque mais esclarecidos, nossa compreensão se alarga, nossos olhos passam a enxergar coisas mais
abertas, mais profundas, e o entendimento chega e nós nos tornamos pessoas, então, né, mais ligadas com essa aliança que existe com Deus, e muito mais fácil para compreendermos essa aliança da ciência e da religião. Espero que eu possa ter conseguido ser clara com vocês e trazer aí alguma luz através desse evangelho. Leiam novamente, como eu sempre falo, o capítulo. Na internet a gente tem muitas coisas boas, muitas explicações boas, muitos vídeos no YouTube que explicam os capítulos e itens do evangelho. Procurem, estudem, porque cada vez que compreendermos melhor, mais forte teremos esse elo com Deus. E eu desejo que vocês procurem por esses esclarecimentos e que Jesus nos ajude nesta caminhada. Vamos vibrar amor, vamos enviar as nossas vibrações de amor e de luz para todos aqueles que necessitam. Então agora é o momento de pensar naquele ente querido adoecido no hospital ou em casa mesmo, no filho, no pai, na mãe, no irmão, no amigo, no vizinho, em todos aqueles que por algum motivo estão passando dificuldades nessa vida. Coloque-os agora em intenção nas nossas vibrações e vamos assim pedindo a espiritualidade amiga, Deus Pai Todo-Poderoso e essa equipe maravilhosa de espíritos que sempre nos guiam, nossos protetores, nossos mentores, que recolhe as nossas vibrações de amor e de luz e encaminha aonde se fizer maior necessidade. Em cada canto desse planeta que as nossas vibrações de amor possam alcançar o lar em desarmonia, o hospital, o orfanato, a casa de repouso, as ruas, enfim, os centros espíritas, todos os lugares onde houver um ser de Deus em necessidade, que as nossas vibrações possam alcançar. Vibremos por nós mesmos também, tão precisados, tão necessitados dessa vibração, e deixamos aqui uma vibração em aberto, pedindo assim para a espiritualidade amigo que encaminhe onde eles sabem que há então uma grande necessidade. Que assim seja, graças a Deus. E chegando ao final do nosso evangelho desta noite, vamos para a nossa prece de Cáritas, pedindo então com muito fervor através dessa prece que Deus nosso Pai tenha poder, que tem poder e bondade, que Ele possa nos dar a força a todos nós, para passarmos pelas nossas provações, dar luz para todos que procuram a verdade, pôr no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes, piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra, deixar-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Que assim seja, graças a Deus. E que Deus, Pai de profunda misericórdia, esteja com cada um de vocês, aí em seus lares ou aonde vocês estiverem ouvindo o Evangelho nesse momento, e encham as vossas vidas de paz, de amor e alegria. E para nós terminarmos o nosso Evangelho desta noite, nós vamos para a nossa reflexão.
Instrução do livro Pensamento e Vida. Já se disse que 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra sabedoria. Através do amor valorizamos-nos para a vida. Através da sabedoria somos pela vida valorizados. Daí o imperativo de marcharem juntas a inteligência e a bondade. Corre-nos, pois, o dever de estudar sempre, escolhendo o melhor para que nossas ideias e exemplos reflitam as ideias e exemplos dos paladinos da luz. Emmanuel. Um grande abraço a todos, fiquem todos na paz do Senhor e que Jesus, nosso mestre amigo, acolha-os nesse momento com a sua grande misericórdia, fortalecendo-nos para que possamos ter uma semana de paz, de luz e de muito amor. Fiquem com Deus e até a próxima segunda, se Deus quiser.